jiu-jitsu, ele é uma modalidade na qual, para você praticar, você precisa de um companheiro de treino, alguém que esteja em tempo real praticando com você. E usa o poder do adversário para você poder se guardar, desviar ou até imobilizar, a maior parte imobilizar quem está te atacando. Então ele provém do ataque do outro. Ele não é uma arte ofensiva, ele é mais defensivo. E jiu-jitsu é para todos. É para homem, para mulher, independente de gênero, independente de religião, de raça. Jiu-jitsu, quando você entra no tatame, é todo mundo igual. E quando as pessoas descobrirem o bem maravilhoso que ele faz, a transformação que ele causa, eu acredito que cada vez mais pessoas vão praticar. Comecei a ter contato com o jiu-jitsu na década de 70, quando meus irmãos praticavam a modalidade, né, e a família toda apoiava, meu pai principalmente, eu, minha irmã, a gente assistia os treinos. Meu nome é Leila Murad, tenho 58 anos, sou faixa coral. Sempre quis muito fazer jiu-jitsu, mas a minha mãe não deixava. Ela falava, não, as meninas têm que fazer balé, aprender piano e tal. Só que assim, quando nós nos mudamos para São Paulo, no comecinho da década de 80, aí não teve como. Aí foi que eu já comecei a praticar com os meus irmãos e aí nunca mais parei. Olá, meu nome é Raul, sou mestre em jiu-jitsu, faixa preta 7º grau. Estou há 30 anos aqui na Liberdade dando aulas de jiu-jitsu. Sou diretor de arbitragem, também na Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Meu contato inicial de jiu-jitsu foi na casa onde eu morava com a minha esposa, a Leila. E lá eu vi os irmãos delas treinando num quarto. E dentre os 3 irmãos que estavam treinando, um era menor e ele conseguia treinar com os outros 2 que eram maiores. Então vi que jiu-jitsu é uma arte marcial onde o menor pode conseguir lutar com o maior. A minha família, ela é parte da história do jiu-jitsu no Brasil. Lá atrás, né, como eu disse, acompanhávamos meus irmãos que vinham competir em São Paulo porque tinha um mestre que ele promovia esses eventos em São Paulo. O mestre Otávio de Almeida, só que quando ele faleceu, essas atividades elas se encerraram. Então, anos depois, o meu irmão, Moisés Murad, a família, começamos a criar essas visitas nas academias, que eram pouquíssimas, não era uma em cada esquina, 2, 3 em cada esquina que nem hoje. Aí começamos a fazer torneios, fizemos uns torneios no Clube de Regatas Tietê, fundamos a Federação Paulista de Jiu-Jitsu. Eu fiz a ata, inclusive. O tatame a gente não precisa se preocupar, porque lá no Tietê já tinha o tatame, né, montado lá, que era para as aulas de judô. Começou comprando medalhinha de honra ao mérito em loja de esporte. Não era o que é hoje, como medalhas alusivas ao evento desse tamanho. Tem que ter premiação em dinheiro. Mas no início, nós fazíamos esse evento, que era uma coisa mais familiar. Então, não tínhamos muita divergência de faixa, essas coisas. Então, a gente às vezes casava, misturava faixa, às vezes marrom com preta, o feminino às vezes a gente juntava e lutavam com categorias de idade diferentes, faixas diferentes. Era maravilhoso, era alegre, era festivo. E foi isso que deu início ao que o jiu-jitsu se tornou hoje. Me chamo Luciano Andrés, eu tenho 35 anos, pratico desde 2014. O primeiro lugar que eu treinei foi aqui nessa academia, na aula do CETEP, e toda a minha história e biografia no jiu-jitsu está sendo construída aqui. Queria fazer uma luta, queria entrar num condicionamento físico melhor, ter mais confiança. Eu também estava passando por uma questão de crise de ansiedade, depressão, e eu precisava de algo que movimentasse. Ia no médico, não conseguia passar, não conseguia curar. E aí ele falou, por que você não procura um esporte? E aí eu procurei o jiu-jitsu e aqui eu consegui conviver melhor com a minha ansiedade, compreender melhor meu pânico e, além de tudo, encontrar pessoas que me agregam. E eu me senti incluído logo que eu cheguei. Uma pessoa, normalmente, ela chega mais introspectiva aqui e, com o passar do tempo, você vai vendo que ela vai ficando mais à vontade para falar o que ela pensa, para dar risada do que ela acha engraçado. Eu tenho vários casos aqui na academia de alunos que chegam de uma forma e saem melhor em vários aspectos, físico, técnico, psicológico, de comportamento, no geral. O jiu-jitsu treina também o ego da gente, porque às vezes a gente tem que reconhecer que o outro é melhor. Serve como uma ferramenta de aprimoramento, de lapidação do ser humano. Então você lida com as coisas do mundo, aí você é colocado em situações de dificuldade nas quais você tem que desenvolver a capacidade de sair dessas situações, né? E avançar.
é muita pressão, né? Você é imobilizado e isso eu fui aprendendo a controlar com o tempo. Então eu acho que toda vez que eu levo um amasso, que alguém me imobiliza, eu lembro do passado e vejo como eu estou progredindo a cada treino. Assim. Ao adentrar o dojo, nós fazemos uma reverência. Então nós unimos os dedos aqui, colocamos aqui no nosso plexo. Isso significa que nós nos despimos das coisas do mundo e ao adentrar o local sagrado onde nós vamos nos aperfeiçoar, nós estejamos limpos em corpo e mente sã. E nós temos que praticar com amor, com respeito. Na primeira aula, nós procuramos dar ênfase nos amortecimentos. A defesa pessoal ela começa quando a pessoa sabe cair, se defendendo para não se machucar, quebrar um braço, deslocar um ombro. Uma pessoa pode saber o jiu-jitsu e se defender de violência na rua também. É difícil hoje você encontrar uma academia que se ensine o jiu-jitsu técnico da maneira como ele é na sua essência mesmo. Ele é como ele tem que ser, a arte suave. Nós temos essa característica. Muito do que tem no jiu-jitsu hoje no mundo foi aprendido nessa escola. Claro, você tem que aprender a parte de competição, porque você tem que se preocupar em projetar o adversário no chão, pontuar, finalizar, e aí você tem um tempo para que isso aconteça. Claro, se finalizar, acabou a luta, mesmo que você tenha 50 pontos, finalizou, o outro ganha. Muitas vezes, a pessoa que procura o jiu-jitsu hoje, ela procura a competição, então ele busca esse tipo de prática na academia. No que, no meu ver, é importante que você pratique o jiu-jitsu na sua integridade, um jiu-jitsu total, absoluto. E, por consequência, uma competição, você vai ter mais elementos, mais subsídios para se dar bem. E mesmo que isso não aconteça, se você tiver um jiu-jitsu mais elementar, uma coisa mais fundamental, você participa e fica satisfeito, porque você foi lá e mostrou aquilo que é a verdadeira essência da arte suave. E a nossa equipe, a Lotus Club, ela é pentacampeã paulista. Eu competi várias vezes em São Paulo, competi no Rio de Janeiro, competi nos Estados Unidos, na Argentina, até na Suíça eu já lutei. E é uma forma também de a gente se colocar em prova, é a competição. Fui campeã paulista, fui campeã brasileira. E aí chegou uma hora que eu me inscrevi nos campeonatos, mas não tinha ninguém para competir na minha categoria de faixa, categoria de peso. E aí eu parei um pouco, mas eu acho que daqui a pouco eu volto a fazer isso, e sei lá, e se não tiver ninguém, fazer o quê? Paciência. As mulheres passam por transformações, por problemas hormonais, que às vezes muda muito o biotipo, o físico. E toda vez que tem alteração no seu físico, você tem que adaptar, é outro tipo de ajuste que você tem que fazer. O jiu-jitsu ele é uma ferramenta que pode fazer a inclusão social, a inserção social para todos. Então, pessoas que não têm condições de estar em determinados eventos, o jiu-jitsu ele abre portas. Eu tive muitas lesões, eu tive cirurgia no joelho, eu tenho lesões nos ombros, então assim, isso é característico, você não vai ter uma vida útil que você vai conseguir competir a sua vida inteira até o fim, nos moldes que você tem que se enquadrar para estar na competição. Agora, para a vida, para o dia a dia, o jiu-jitsu ele não tem, enfim, que mesmo você tendo limitações, você consegue adaptar para o tipo de lesão que você tem, ou isso ou aquilo, você acaba se tornando campeão na vida. No nosso dojo, nós temos um losango e nele está escrito Guiados por Deus. Então, quando nós adentramos o dojo, fazemos a reverência, todos são colocados em posição hierárquica e de frente para esse losango, da onde vem muita inspiração. Não faz referência a nenhuma igreja, a nenhum credo, a nada nesse aspecto. É só mesmo uma questão
de gratidão, porque nós somos um templo que abriga o nosso espírito, a nossa alma. Não tem fundamento você desenvolver só o físico e continuar mentalmente, espiritualmente, uma pessoa limitada, uma pessoa preconceituosa. Respeito ao próximo, colaboração, cooperação, onde nós vamos emprestar o corpo para o outro poder desenvolver a arte também. Percebo que as pessoas com praticado jiu-jitsu, elas ganham mais confiança, mais poder de decisão, ganham disciplina. O jiu-jitsu não é terapia, mas é terapêutico, assim. Fiz terapia já há alguns tempos, mas o jiu-jitsu me causa um prazer de bem-estar que sem ele eu não atinjo só me comunicando ou não. Ele é uma alquimia que acontece aqui que depois do jiu-jitsu eu me sinto totalmente aliviado e com o dever cumprido. Ele me ajuda muito com a confiança, no sono principalmente. Quem acredita numa paz de espírito, depois do treino eu fico com a cabeça feita, assim, eu posso tranquilamente pensar mais aliviado. E num ponto que eu sinto muita diferença é como eu me coloco perante a sociedade, assim. Eu não preciso me reafirmar, eu já me sinto afirmado porque o jiu-jitsu me dá essa atmosfera, assim, eu me sinto pronto, me sinto preparado para qualquer situação. Ainda mais no mundo hoje como os jovens, as crianças lidam com bullying, com problemas de adaptação. O jiu-jitsu ele é uma ferramenta que ele te proporciona superar todas essas dificuldades e que você encare o mundo de uma maneira mais positiva. Eu considero que o jiu-jitsu, a tendência é crescer cada vez mais. A categoria que a gente vê que não tinha um tempo atrás é a categoria mirim, infantil, infanto-juvenil e das mulheres também. Ele está crescendo bastante com a ajuda das redes sociais também. Se você vê uma coisa do jiu-jitsu na internet, com certeza seu algoritmo vai começar a te mandar mais coisa. E, enfim, ele está atingindo um patamar bom também para os atletas, pelo que eu vejo. Isso é bom também para as academias que podem implementar o jiu-jitsu também como filosofia de vida, que é o meu caso. Eu acredito numa abrangência que seja necessário até colocar em escolas, em abrigos, não só para crianças, né, mas também os mais idosos. E eles poderem se perceber, né, nesse universo, eles vão ver que pode transformar a vida deles ainda. Inclusive, em alguns países, nas escolas já tem, né, a prática. Eu vejo assim um vislumbre de uma modalidade conquistando o mundo inteiro.